Boa noite, meus irmãos. Damos graças a Deus por mais um momento que estamos aqui para a nossa reunião de oração, estudo da palavra, estudo dos salmos. Aos irmãos que estiveram presentes na última live, não acabaram que não participaram do final do Salmo 33. A gente pode voltar em algum momento, mas eu preferi hoje falar do Salmo 34, pelo menos a introdução dele, para que a gente possa compreender um pouco mais a palavra de Deus, a partir daquilo que nós temos estudado aqui, do Saltério. Os Salmos é uma grande obra poética e que também vai nos dar aspectos doutrinários, proféticos, messiânicos, porque vai falar do Messias, do Cristo. E estudando os Salmos, a gente compreende um pensamento da igreja do Antigo Testamento e como eles também viam em todas essas coisas a condução de Deus na sua história, como Deus conduzia a vida desses irmãos. E por isso nós aqui vamos hoje meditar um pouco em parte do Salmo 34, percebendo que Deus é aquele que está nos dirigindo como a eles também dirigia no passado. Vamos orar ao Senhor, buscar a Ele em oração agora, nesse momento, pedindo para que Ele nos abençoe e direcione a cada um de nós aqui. Ó Senhor Deus, damos graça ao Senhor, pedimos que o Senhor nos dê a Tua direção, nos conduza, Senhor, em todas as feitas, às quartas-feiras, também nas demais atividades que temos durante toda a semana. Mais de uma vez, temos a oportunidade de, através do canal da igreja, sermos instruídos pelo pastor, de segunda a sábado, também com a transmissão do culto do Dia do Senhor, aqui pela manhã, no domingo. Mas hoje estamos aqui mais uma vez com esses que nos acompanham virtualmente e presente também com os irmãos aqui da congregação em Várzea do Poço, para orarmos ao Senhor, buscar a Tua face, enquanto nós podemos encontrar este Deus que é pregado verdadeiramente, que se revelou para nós com poder e glória, e através da Sua palavra, ó Deus, Tu te revelastes para nós, nos dando a oportunidade de conhecer o Cristo, o mediador, a salvação, aquele que nos fez amigos do Senhor. E por isso mesmo aqui, agora, nós pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, perdão dos nossos pecados, Senhor Deus, porque ainda somos falhos, ainda temos inclinações, mas o Teu Espírito nos alerta dos perigos deste mundo. É Ele quem tem trabalhado de maneira progressiva a nossa santificação, sem a qual não veremos ao Senhor. Teu Espírito atua nos dias de hoje, como também atuou no passado, e nos manterá, Senhor Deus, no Teu caminho, e manterá sobre nós este trabalho até a volta do Teu Filho, quando plenamente estaremos reinando com Ele. Já assim está sobre nós, mas ainda não plenamente. O Teu governo já se estabeleceu em nossos corações, em nossas vidas, somos Teus eleitos, mas plenamente Ele virá e todas as coisas serão restauradas para a glória do Teu santo nome. Com isso, Senhor, nos abençoe a vida do pastor que nos conduz como Teu servo, a minha vida também, o conselho desta igreja, os demais irmãos que se colocam como vasos de bênção nas Tuas mãos, que são todos aqui presentes, úteis na casa do Senhor, porque assim fomos feitos, fomos transformados por Tuas mãos, para assim contermos esta grande bênção, Deus, e guardarmos como hoje a igreja do Senhor, nestes dias, guardarmos os oráculos do Senhor, aqueles que este foi confiado, estas verdades, não creram todos
como Paulo mesmo fala, mas aqueles que creram, o Senhor deu o poder a estes, a nós, de sermos chamados filhos do Senhor. Com isso, Senhor Deus, nós te agradecemos. Nos conduz agora em todas as coisas que iremos fazer, para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos louvar ao nosso Deus. O cântico 14. Digno é Jesus, o Rei, o vivo, o herdeiro de todas as coisas, vencedor.
Amém, meus irmãos. Como é bom saber que Deus é digno de louvor. Por quê, Fabrício? Porque a dignidade de Deus nos constrange a louvar ao seu santo nome. A dignidade de Deus nos constrange, já vimos isso no Salmo 33, a sermos justos e retos em nosso proceder. E é engraçado que esses selecionados, existe aqui em nossa coletânea um propósito de glorificarmos a Deus, de fazermos um louvor a Ele que seja para a sua honra e para a sua glória. Não temos cânticos que estão com o objetivo aqui de enaltecer ou colocar um homem em uma posição elevada, de maneira alguma. E uma outra coisa que é um cântico congregacional. Vocês irão observar que os versos que estaremos aqui estudando hoje vai nos convidar a um cântico congregacional. E aqui estava tendo a oportunidade de rever alguns vídeos. Convido a vocês a fazer também isso, aqueles que estão com acesso ao canal, e se você nunca foi lá, veja. E o nosso último culto, eu estava observando as vozes de vocês, cantando ao nome do Senhor. Dignificando aquele que, de fato, é cheio de dignidade. Por isso que, quando cantamos este cântico aqui, que é a expressão da palavra, fazemos em obediência a Deus. Fazemos em obediência ao nosso Senhor. E devemos fazer isso para a sua própria glória. Meus irmãos, nós temos diversos motivos para louvar ao Senhor. Diversos motivos. E hoje vocês vão ver também um pouco da perspectiva de quem louva a Deus. Como é que você olha para Deus como aquele que merece o seu louvor, como aquele que alguém que pode ser louvado em algum momento e outro não? Como é que a gente enxerga? Davi ele vai nos exortar no Salmo de número 34 a percebermos essa verdade. Mas antes, vamos ainda orar ao nosso Senhor, buscar ao nosso Deus, como temos feito às quartas-feiras. Existiam alguns motivos de oração, foram aí disparados, está fixado lá no nosso grupo particular do WhatsApp, mas vocês sempre podem colocar aqui motivos de oração. Nós precisamos sempre estar orando uns pelos outros, meus irmãos. Não devemos deixar de fazer isso. É engraçado que pessoas que não é de nosso meio, pessoas que... E hoje eu tive a experiência de alguém dizer, olha, eu sou de outro pensamento cristão, né, de outra linhagem, mas o meu líder sempre diz que a oração de vocês crentes, né, da gente, é importante. Podem pedir. E aquilo me chamou a atenção. É claro que os aspectos que estão ali por trás daquela fala é de que a oração tem poder tal para acontecer alguma coisa. Não é assim. Deus é que tem o poder, a nossa oração é para comunicar as nossas necessidades a Deus. É para colocar diante de Deus aquilo que de fato nos aflige, aquilo também nos alegra, aquilo que recebemos de suas mãos e aquilo também que nos falta. O Pai Nosso vai nos ensinar, nos conduzir a estruturar uma oração. Na minha família, estamos trabalhando o Pai Nosso, item por item, cada item daquele, e nós temos visto que aquela oração modelo, ela traz para nós os sentidos de buscarmos a Deus em oração. E eu não sei por que o crente não usa esse meio de graça. Porque nós, como igreja, não somos tão piedosos ao ponto de dedicar a nossa vida em oração a Deus. E essa preocupação em nós, meus irmãos. É claro que estou aqui falando especificadamente de algo que não está diretamente ligado ao que eu vou falar hoje, mas lembre-se que os salmos também eram orações que expressavam as coisas que havia no coração destes salmistas para o Deus Todo-Poderoso. Portanto, vamos orar ao Senhor, vamos colocar aqui os pedidos que temos diante de Deus. Então, convido vocês para mais uma oração.
e logo em seguida cantaremos ao Senhor. Senhor, observando os nossos pais na fé, os pais que nos deram notoriedade, como o Salmo 16 fala, observando eles como heróis da fé, podemos enxergar que eles se preocupavam em gastar tempo em oração, em estar diante de Ti em oração, em conversar com o Senhor acerca de suas aflições em oração. Este é um meio de graça que recebemos de Tuas mãos para aliviar a alma diante do Senhor. A alma aflita, a alma abatida, onde o salmista muitas vezes pergunta: por que te abate, ó minha alma? Espera em Deus. Muitas vezes nos encontramos desencorajados, mas a oração, quando colocamos diante do Senhor as nossas palavras guiadas pelo Espírito, porque Ele é quem nos intercede por nós, nós sentimos, ó Deus, que a Tua palavra nos conduzindo a orar acerca da Tua vontade, ela trabalha em nós. Porque a oração, eu sei que não podemos convencê-lo de nada. Porque o Senhor é todo saber, toda ciência. O Senhor conhece todas as coisas. O Salmo 139 vai nos dizer isso. Nos deixar claro. E outros mais. O Senhor sonda e conhece o interior de cada um de nós. As necessidades que temos são conhecidas pelo Senhor, mas precisamos colocá-las em oração. Conversar com o nosso Pai querido, que é o Senhor. O Senhor Criador dos céus e da terra. Para que nós não recorramos a expedientes como havia aqui. Ele vai nos ensinar uma lição nesse Salmo 34 que iremos estudar hoje. E os registros de Samuel vai nos indicar o que estava pensando ali Davi quando escreveu aqui esse Salmo. É que ele recebeu do Senhor uma palavra de transformação do seu caráter. Porque em vez de estar em nossos lábios a mentira e a falsidade, devemos recorrer à justiça e à verdade do Senhor. Como lemos e aprendemos no Salmo 34, 33. Somos aqueles que foram chamados para serem justos e retos em nosso proceder. E fica-lhe bem o louvor em nossos lábios por conta disso, por conta da justificação em Cristo Jesus. Um povo que louva a Deus porque conhece a Deus. O Deus Criador que se revelou em sua palavra, Pai. Na tua palavra tu te revelastes para nós. Com isso eu quero apresentar as nossas necessidades, dos nossos idosos, que muitas vezes estão sem forças para sair do seu lar, aqueles que estão enfermos, que encontram-se abatidos fisicamente e em suas almas. Aqueles também, Senhor, que estão passando por situações familiares, com situações que ainda são incompatíveis para manter a harmonia no lar. Ó Senhor Deus, tem misericórdia de todos estes. Pela tua graça e pela tua misericórdia, e esta misericórdia que é a causa de nós não sermos consumidos, ela que se renova a cada manhã, nos dando a nova esperança. É assim que eu oro e peço ao Senhor, que tenha misericórdia dos teus, aqueles que foram chamados para a tua glória, para o louvor do teu santo nome. Abençoa esta igreja, Senhor. Abençoa os teus filhos, aquele que ainda tem se debatido diante da tua palavra verdadeira, que tem sido confrontado, mas que ainda não assumiu a postura de um cristão verdadeiro, alguém que é reto e justo, que anda diante do Senhor, procedendo dessa forma. Temos aprendido tanto, Senhor, com estes salmos.
e os outros dias também aprendendo a tua palavra, confessando, aprendendo com os escritos daqueles que tiveram a vida piedosa diante do Senhor. Mas hoje, Senhor, estamos aqui como pecadores, confessos, diante de um Deus que se mostra o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Criador de nossas vidas. Um Deus que é benevolente, benigno, e que nos traz, por meio do sacrifício de Cristo, a sua salvação. Por isso, Senhor, trabalhe em cada um de nós. Trabalhe em nós, ó Senhor. Transforma-nos para a tua glória. Cometê-los mais. Como também, Senhor, que outros possam observar a nós e nos enxergar como notórios servos do Senhor, para que louvem também ao nome do Senhor em uma só voz. Que estes eleitos sejam encontrados pela pregação do Evangelho, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor com 43, teus altares. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu, e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios valem mais que mil. O pardal casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu, e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu, e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu, e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu, e Deus meu.
exaltarei, Senhor, em mim. Eu encontrei teus altares em mim. Deus meu. Amém, meus irmãos. Vamos então para o Salmo 34. Salmo 34. Temos aqui diante de nós duas versões para trabalharmos, a NAA e a NVI. Eu quero me deter ao texto da NAA, mas eu vou ler também na NVI. Salmo 34 nos diz: bendirei o Senhor todo o tempo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor ouviu e libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Tremam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Venham, meus filhos, ouçam-me, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e desejar ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos. Os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O Senhor volta-se contra os que praticam o mal para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam ao Senhor, os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto e salva os de espírito abatido. O justo passa por nós, mas o Senhor livra de todas. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios, os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Deus abençoe, meus irmãos, a nossa vida com essa palavra. Amados, eu quero aqui estabelecer logo um princípio para nós. Precisamos compreender que nada justifica um crente usar o expediente da mentira para se beneficiar dela. Porque somos aqueles que falam a verdade. Isso é um preço. Falar a verdade é algo que deve estar em nossa mente, em nossa consciência. Dito isso, eu quero dizer para vocês que este aqui é um salmo que tem riquezas de detalhes e de informações interessantes, que não ficam aqui apenas. E como exercício, eu já peço a vocês que leiam como tarefa de casa 1 Samuel 21 e 1 Samuel 22. Por quê, Fabrício? É porque o plano de fundo deste salmo está basicamente ali. É preciso compreender a mente de um Davi que ainda não é rei. Agora sim, viu, irmã Lívia? Perseguido por Saul, ainda não é rei. E vocês conhecem essa história? Aqueles que até arriscaram assistir as novelas que estão aí
né, vão ver que Davi fugiu algumas vezes de Saul. Em algumas localidades ele se escondeu. E em duas dessas situações aqui estão apresentadas. Vocês viram que Davi, ele disse que nós não podemos usar do expediente de quê? Da falsidade. Não podemos nos dar o direito de usar da mentira para justificar a nossa vida. O verso 13 vai dizer: guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Na NAA vai dizer, no verso 13: refreia a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Olha o que Davi está dizendo para nós. Por que, Fabrício? Fabrício está dizendo isso. Qual o objetivo de Davi nos orientar com esta palavra, meus irmãos? É porque ele sabe que o perigo está presente em nós. Tiago vai dizer que há um membrozinho dentro do nosso corpo que ele tem poder de tocar fogo numa floresta inteira. E assim como o cavalo precisa ser domado pela boca, nós também devemos refrear nossa língua. Não quebrar o princípio do nono testamento, do nono mandamento. Obrigado. Não podemos trazer falso testemunho, nem difamação. Davi está aqui estabelecendo a verdade. E esse Davi, vocês querem saber a história? Eu posso contar um pouco. Eu trouxe aqui a história para que a gente possa entender. Davi está fugindo. Em muitas das fugas que Davi está fugindo, aqui diante desse cenário, após o seu sogro, Saul, ameaçá-lo, porque ele sabia que seria o seu sucessor. Saul se vê ameaçado por Davi, um homem que estava sendo louvado, exaltado pelas pessoas. As mulheres cantavam, se Saul, eu não lembro agora os números, Fabrício é ruim nisso. Se Saul matou 1000, Davi matou 10.000, homem valente. Ele era um dos valentes de Israel. E vocês vão perceber que Davi também tinha os seus valentes, porque ele era um extremo soldado de guerra, preciso naquilo que ele fazia. E desde o episódio, e que vocês vão ver aqui, no que eu vou falar, para introduzir esse salmo, para vocês terem ideia, desde o episódio de Golias, que Davi tem um destaque. E ele não usa justamente as armaduras do rei para poder combater Golias. Ele despreza porque ele não se sentia confortável. E com a sua funda ali, e aquelas pedrinhas, ele consegue destruir o gigante. Esse homem de fama vai ser uma ameaça para Saul. E aí ele tem mesmo a oportunidade de matar a Saul, mas não faz. Só que Saul, ele não brinca, ele queria matar de fato Davi. Davi foge. Nessa fuga, Davi ele vai se deparar com algumas situações. A primeira dela é que, quando ele percebeu que estava sendo perseguido, ele foge sem nada nas mãos, sem armas, sem alimento, com talvez os pertences que estavam ali com ele no corpo, alguma coisa, e foge de Saul, porque ele sabia que Saul queria matá-lo. E o que acontece, meus irmãos, é que nesta fuga, Davi, ele encontra uma situação que o faz mentir. Ele vai até uma cidade, nessa cidade, Nob, uma cidade de sacerdotes, cidades descendentes de sacerdotes, dos quais já tinham sofrido algo parecido, que devido a um pecado dos sacerdotes, aquela cidade inteira foi ameaçada e morreram. E esse sacerdote agora, que é neto daqueles que lá estavam, o que vai acontecer com ele? Vai passar por um mesmo cenário. E Davi é o pivô, um dos pivôs aqui. Por quê? Ele vai chegar com uma mentira diante destes homens para satisfazer o seu desejo de ter arma e comida. Ele mente diante de Aimeleque, dizendo que estava ali em missão secreta, designado por Saul. Imagine que
Davi, ele usa do expediente da mentira para justificar a guarida naquele lugar, porque se ele fala a verdade, aqueles irmãos, aqueles sacerdotes ali, talvez isso, rapaz, Davi está sendo ameaça para a gente, porque Davi tinha fama de matador. Se Saul quer pegá-lo, imagine, como é que a gente guarda aqui? E se ele depois fugir, se Saul aparecer aqui e querer matar todos eles? Então, talvez até para que poupasse, alguns pensadores vão dizer isso, aqueles que estavam ali, aqueles sacerdotes, é uma cidade de sacerdotes, Davi usa a mentira. E ele faz dessa mentira justificativa para receber os pães da propiciação, os pães do sacrifício. Ele come aqueles pães, e há um diálogo ali que depois vocês podem ver lá em Samuel, 1 Samuel 21, e aí ele vai fazer, 21 e 22, e aí ele vai fazer uso desses pães, e o que acontece? Naquele diálogo, ele mas aí há um estabelecimento de uma meia-verdade, e acaba que ele come baseado nisso, porque quem está em guerra se abstém sexualmente e também se abstém de algumas coisas. Então, o ponto dessa questão de se preservar, ele interpretou que dava direito a ele de comer. Naquele diálogo ali, vocês podem ver melhor e conferir o texto com propriedade. Mas a questão é que ele usa desse expediente da mentira para Aimeleque. E o que nós vemos, meus irmãos, é que Davi, ele faz isso para se justificar. E não só, ele também descobre que a espada que ele matou Golias, que a espada que ele corta a cabeça de Golias, estava ali guardada. E ele leva também essa espada consigo. Aconteceu dele atingir o seu objetivo por conta de uma mentira que ele contou. Mais à frente, lá em Gate, lá justamente no lugar dos filisteus, Davi vai encontrar-se com aqueles que foram seus opositores, afinal de contas. E Davi vai também se apresentar como um louco diante do rei para não ser pego, para não. Davi se debate como parecendo um processo de epilepsia, e ele também espuma a boca, toda aquela coisa parece algo louco. E aí, tanto louco o rei que aí o texto vai dizer, né? Como é que vocês veem aí na introdução, que também faz parte do texto original. Salmo de Davi, quando se fingia de louco na presença de Abimeleque, e por este foi expulso e se foi. Por que ele faz ele usa o expediente da falsidade ali? Para poder não ser pego. Porque se as pessoas percebem que esse Davi, aquele Davi guerreiro, com certo ele não saía com vida de lá. É esse Davi, nesse contexto, que está nos convidando a ter consciência da realidade. Consciência de que nós devemos pensar: vale a pena sustentar uma mentira em prol de um benefício, em uma boa ocasião? É só uma mentirinha. Se vocês não sabem, Davi depois chega nessa cidade. 85 sacerdotes são mortos por conta, talvez diretamente, mas eles morrem. Eles morrem. Saul chega furioso naquela cidade e eles morrem, como aconteceu com seus antepassados, os avós deste Aimeleque. Finéias, lembra lá daqueles episódios? Depois vocês vão lá. Percebam, irmãos, como a mentira contada pode não parecer tão violenta, mas ela é de fato violenta. Esse choque de realidade que o texto traz aqui nos convida a refletir sobre o Deus Todo-Poderoso, que vai fazer com que Davi aqui ele recobre a consciência de que não vale a pena ter mentira nos lábios, porque os meus lábios ele tem um objetivo. Ele vai dizer para nós qual é esse objetivo.
Não vale a pena mentir. E aí eu quero fixar a mensagem de hoje apenas nos 3 primeiros versos que estão aí apresentados com algumas verdades e confissões que Davi traz para nós. Primeiro, ele diz, vou ler agora na NAA, bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor e todos juntos lhe exaltemos o nome. Vejam quantas coisas este Davi, que nesse contexto, nessa experiência, nesse contraste, traz para nós. É um Davi que entende o quanto o Senhor é bom. E a misericórdia dele dura para sempre. E eu quero refletir com vocês estas coisas, meus irmãos, porque vocês percebem que este salmo também é um convite. Há algumas coisas aqui da estrutura que talvez eu não trabalhe tudo aqui agora, mas eu vou só pincelar para vocês. É um acróstico completo. A letra Vav, por exemplo, aqui, do hebraico, ela não está. Eles usam a Re para substituir e formar aqui. Mas o acróstico é que cada início de frase ali traz uma letra do alfabeto hebraico para falar uma verdade. E nesses primeiros versos, aqui existem algumas verdades. É claro que está traduzido, a gente não vai ter a precisão do hebraico, mas a gente tem algumas verdades aqui. A primeira coisa, bendirei o Senhor em todo o tempo. Davi, ele declara-se aquele que terá a verdade, o louvor de Deus em seus lábios, vai bendizer a Deus em todo o tempo. Ele percebe que não vale a pena ter mentira nos lábios. Não vale a pena. Não vale a pena negociar com a verdade de Deus. A verdade de Deus é inegociável. Ela não abre precedentes. Ela sempre será verdade, na condição que ela veio para nós como verdade, ela será verdade. Em todo o tempo, aponta para uma vida que em todas as circunstâncias, sem restrição, deve adorar a Deus. Vocês percebem como isso é difícil para nós às vezes? Sem restrição. Em todo o tempo, eu bendirei o Senhor. Ele declara isso agora. Não, olha, não mais. Eu faço o meu voto com Deus agora. Em todas as circunstâncias da vida, eu louvarei o Senhor. Eu me restringo a isso. A adorar a Deus como crente. E talvez nós também pensemos aqui de como temos levado a nossa vida. E será que nós temos a ousadia de assumir isso? E ele diz que a sua vida, independente de se má ou boa, se em circunstâncias ruins ou circunstâncias boas, ele diz que em todo o tempo vai louvar a Deus. É isso que ele está dizendo. É semelhante àquilo que Paulo falou lá em Filipenses 4, se não me engano. Se eu estiver rico, eu louvo a Deus. Se eu estiver pobre, eu louvo a Deus. Se eu estiver doente, eu louvo a Deus. Se eu estiver cansado, eu louvo a Deus. Se eu estiver com saúde, eu louvo a Deus. Vocês percebem? E eu, às vezes, sou tentado a não me conduzir por uma fala dessa. Você também, meu irmão. Sou tentado a não crer como o Davi, porque eu percebo que eu estou numa luta, tal, eu acho que aquilo tão grande que eu não vou conseguir. Mas quem é que te sustenta como crente? No mundo onde ímpios estão. Aí vocês vão ver mais à frente, quando eu trabalhar na frente. Mas aqui o contraste da vida de quem serve ao Senhor. Há um versículo aqui que muitos gostam de citar. Há um versículo aqui que é bem característico, que muitos gostam de recitar esse verso. E a gente vai chegar lá.
Mas a questão, não hoje, mas a questão é que em todo o tempo, essa é a primeira questão aqui posta. Em todo o tempo ele se declara alguém que louvará o nome do Senhor. Você está disposto a isso? Você tem coragem para isso? Você tem fé suficiente para alimentar isso? Será que eu tenho isso no meu coração? Mas eu quero te dar uma esperança. Há uma coisa chamada preservação dos santos, que nos impulsiona também a manter a nossa vida perseverando na graça. A perseverança dos santos. Deus nos preserva, conduzindo a nossa vida e nos dá força para perseverar, para ser e manter a nossa confissão. E as circunstâncias, meus irmãos, elas ameaçam a sua adoração? O que é que te impede de louvar a Deus? Louvar aquele que é digno de todo louvor e toda honra, toda exaltação. Será poderes, espadas, fome, nudez? Romanos responde isso. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que nós temos aí, de uma vida que assume que não pode negociar a verdade, é que o seu louvor estará sempre nos seus lábios. É a mesma coisa dita de outra forma. O que ele está dizendo é que eu vou fixar na minha mente o meu compromisso. Eu vou fixar na minha mente o meu compromisso de ter os lábios que louvam o Senhor. Veja, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Bendirei ao Senhor em todo tempo. O seu louvor estará sempre em meus lábios. O que podemos observar aqui, o que você pode ver, é que Davi, ele declara que o seu louvor será contínuo, não terá interrupções. Interrupções no louvor não pode haver na vida daquele que fez um voto para com Deus. No canal estamos com as aulas sobre aliança. Convido vocês a ir lá também. Porque a aliança, por Deus, nunca é quebrada. Mas nós somos quebradores do pacto. É por isso que todos os domingos nós viemos aqui, o pastor sempre ressalta isso, para restaurar a nossa aliança com Deus. Porque quebramos o pacto. Mas há um voto deste homem dizendo que eu não devo me submeter à minha vontade, eu não devo me submeter à minha inclinação, mas eu devo me submeter a Deus. Por isso, o meu louvor estará sempre nos meus lábios. Eu lembro de uma canção que no meio pentecostal é bem cantada, né? Então louve, simplesmente louve e tal, não gosto de ficar citando não, mas é porque é interessante. Louve, meus irmãos, cante ao Senhor, bendiga a Deus, louve aquele que deve ser sempre exaltado. Porque as circunstâncias não devem afetar a sua adoração, a sua confessionalidade. A Bíblia nos exorta a não esperarmos as coisas apenas nesta vida. Nós temos que olhar para o porvir. A nossa esperança está lá. E esse deve ser o desejo de nosso coração. Todas as coisas devem nos levar a glorificar a Deus, todas elas. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O que está sendo dito por Davi aqui é que, percebam que ele vai aquilo que também fala o Sermão do Monte. Uma vida que glorifica. Vai falar aqui, ó, lá na frente, sobre felicidade. O verso 12 é bem interessante. Vocês querem amar a vida e desejar ver dias felizes.
A verdadeira felicidade está no Senhor, meus irmãos. É o que Davi está falando. Então, a primeira coisa que ele decidiu é cuidar da sua consciência de confessionalidade. Ele bendiz ao Senhor em todo o tempo. Ele não deixa apartar-se essa verdade de si. E o verso 2 vai iniciar dizendo: a minha alma se gloria no Senhor. O meu prazer, a minha satisfação deve estar em Deus. A minha satisfação deve estar em Deus. Eu me glorio em Deus. Eu tenho orgulho, eu tenho prazer em Deus. A palavra orgulho aí é só ênfase enfática. É algo enfático, né? Não é ênfase enfática, né? É uma ênfase para que nós saibamos que se eu tenho alguma coisa que me gloriar, é no Senhor. Davi não se gloriava por ser um grande guerreiro. Davi não se gloriava por ser um potencial rei, como já estava declarado, e de fato ele seria. Havia uma promessa sobre ele. E por isso mesmo ele correu de Saul. Ele não está ali para enfrentá-lo. Ele corre dele porque ele não queria desonrar aquele que tinha ungido o rei. No entanto, tem a convicção de que toda a sua honra está em Deus. A minha alma se gloria no Senhor. A minha glória é fazer a vontade do meu Pai. Lembra que Jesus fala? Isso fala de satisfação em Deus, meus irmãos. A satisfação do crente está no Senhor. E essa satisfação é a alegria que enche o coração de Davi. Mas perceba que este convite é um hino, isso aqui é um hino. E este convite de Davi, ele vai se estender. Se estender a quem? Há pessoas que são humildes o bastante para perceber, igual a Davi. Quando Davi fala isso, quando Davi fala essa verdade, ele está expressando isso, o que acontece? Veja aí a próxima parte do verso 2. A minha alma se gloria no Senhor. Enquanto eu estou dizendo isso, está implícito aí, os humildes passam a ouvir, e isso faz com que eles se alegrem. Ou seja, os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Qual é a consequência de você fazer em Deus? É que isso é perceptível a outros. As pessoas perceberão o Deus grandioso, glorioso, o Deus criador dos céus e da terra. Você vai ver, já estou adiantando aqui, mas o Deus criador dos céus e da terra, esse Deus que fez todas as coisas, ele está presente na sua vida, na minha vida. E isso faz com que outros notem: vocês são os notáveis, lá do Salmo 16. Fica ali bem o louvor na boca de vocês. Como o Salmo 33 falou. É por isso que Davi fala aqui, essa satisfação em Deus que ele passa a ter. E lá, em alguns momentos, vocês viram que Davi não passa mais a temer a morte. Porque ele sabia que a sua esperança estava em Deus. Deus é aquele, ele vai aqui discutir muitas coisas nesse salmo, nós veremos ainda. Mas Deus é aquele que é a sua satisfação. E essa satisfação, ela contagia a vida de outros. Ela chega até os demais eleitos, que percebem Deus na sua vida, meu irmão. Deus, ele é visto na sua vida. Esse é o verso 2. Outros ouvirão e se alegrarão com isso. Eles passarão antes de Deus, porque humildade é dependência de Deus. Como Davi se encontra humilde, eles também passarão a ser humildes em Deus. Porque receberam da mesma porção. E aí agora nós passamos para o verso 3. E ele diz: vocês ficarão agora aí? Venham louvar comigo. Eu vos convido, participem comigo. Ele fala, verso 3, louvem comigo a grandeza do Senhor, este Deus que é poderoso, Criador dos céus e da terra, Criador de todas as coisas, Criador das circunstâncias, conduz a sua igreja, Criador da história, condutor de nossa história, deve ser louvado por você também.
ele nos convida a um cântico congregacional. Não com destaque. Eu nem sei tocar direito. Tá aqui um guitarrista aqui. Não é esse destaque. Com essa glória, ela fica aqui mesmo. Não. É aqueles que se gloriam no Senhor. As nossas vozes impostadas, todas uníssonas, para o louvor do Deus Todo-Poderoso, o Deus grandioso, é o que fala o salmista. Louvem comigo a grandeza do Senhor. Louvem comigo aquele que é de fato grande. Louvem a Ele. Então, esse hino de convite, esse hino introdutório desse salmo, que nós nos deliciaremos nele aqui, ele é um convite à consciência do que é uma realidade em Deus. Coisa que às vezes a gente quer fugir da realidade. E ele conclui assim, ó, todos juntos lhe exaltemos o nome. Todos vocês que foram dados a Cristo, nenhum desses se perderam, exceto o filho da perdição. Porque todos nós estamos garantidos no Senhor para juntos exaltarmos o seu santo nome. Meus irmãos, vale a pena usar do expediente da mentira? Vale a pena? A lição que nós temos aqui, é claro que não diretamente no texto, mas pela introdução que vocês veem aí, porque ele faz um convite a você pesquisar a Bíblia. Ele está dizendo aí, ó, olha aí, eu estou aqui na NA. Salmo de Davi, quando se fingiu de louco na presença, vou repetir. Salmo de Davi, quando se fingiu de louco na presença de Abimeleque e por este expulso, ele se foi. Você só entende se você for lá buscar a informação. Eu trouxe um pouquinho aqui. Este salmo de Davi é justamente após uma experiência que ele tem de usar recursos que não glorificaram a Deus. Quais são os recursos que você tem utilizado na sua vida? Eles glorificam a Deus. Os instrumentos que nós temos, eles louvam o nome do Senhor. Os expedientes que usamos na vida, eles estão apontando um louvor a Deus. Eu digo mais, eles estão fazendo com que outras pessoas observem em nós a glória, a presença de Deus e também queiram louvar o nome do Senhor. Se isso está acontecendo, eles quererão, eles desejarão estar junto com vocês louvando o nome do Senhor. Os eleitos virão. Eu preciso ter uma consciência plena de que os meus lábios não fazem compromisso com a falsidade, nem com a mentira, mas os meus lábios têm compromisso com louvor a Deus. Tudo que eu fizer deve redundar em louvor e exaltação do nome do meu Senhor. A Ele seja toda a glória, meus irmãos. Nós, neste salmo aqui, nós voltaremos aqui a ele. Estamos só nos 3 versículos, porque você já está tendo aqui experiência. Vou falar um pouco da estrutura. Você já está tendo experiência aqui com um salmo que é acróstico. Por quê? Um salmo acróstico, ele traz uma estrutura que cada frasinha traz um sentido ali. Traz uma coisinha para nós. Como geralmente o pastor tem pregado aqui, Romanos. Não podemos passar batido. Então, nós continuaremos nesse salmo? Sim, iremos ver. Iremos ver aqui conteúdo maravilhoso desse salmo, né? Como outros também falam, mas este é porque ele foi pensado dessa forma, quando composto. Vamos orar ao Senhor. Eterno e bondoso Deus, damos graças a Ti por da Tua palavra. Eu dou graças ao Senhor porque é o Senhor quem conduz,
sabe que sou limitado, mas a tua graça me basta. E o poder do Senhor se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Senhor Deus, eu louvo o Senhor pela tua igreja, por esses que estão aqui. Consegui vir aqui o meu irmão Henrique, fazendo parte aqui dessa live. Que o Senhor abençoe a vida dele, abençoe a outros que também estão presentes. Que é o que para a Bahia, vindo de São Paulo. Outros irmãos, Deus, que também carecem da tua graça. Irmãos que precisam de alento, irmãos que precisam de um socorro, que o Senhor os encontre com graça nesse momento. Fica conosco, nos abençoe para as demais atividades da semana. Às 5 horas da manhã estaremos no canal com o pastor, nosso devocional, culto individual. Ao meio-dia, amanhã também. E às 5 da tarde também estará lá mais uma aula sobre aliança. Devo eu estudar também para entender mais como o Senhor fez um pacto com o seu povo. E mesmo quebradores do pacto, sucessivamente o Senhor foi mostrando para o seu povo até chegar a nós, que precisamos andar retamente no Senhor. E é Cristo nosso mediador. E Ele garantiu, nos introduziu nesta aliança. Por isso, Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem realizado na nossa igreja, pela vida da igreja, dos teus filhos aqui, em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos.